Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Doctor Entrevista. Eu estou recebendo hoje Antônio Lacerda Cota. Na verdade, ninguém conhece como Antônio Lacerda Cota. A maioria conhece como Professor Toninho. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, É um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Na realidade, Toninho hoje para mim virou nome. Virou nome, né? Exatamente. Pois é. Professor Toninho, há 43 anos, leciona, né? Há quase 4 já aposentou, né? Lecionei durante praticamente 43 anos. Pois é, antes de contar toda essa história, né, que o professor Toninho, inclusive, foi meu professor também. Tive esse prazer, Eu que tive esse privilégio, né? E nós estávamos comentando, eu e Natan Gurinha mesmo, Sim. ele também foi seu aluno, como eram prazerosas as aulas de biologia. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes de contar, de falar um pouquinho da docência, eu gostaria que o senhor começasse contando a sua história. O senhor é daqui de Caratinga? Olha, praticamente sou, né? Porque eu nasci em Ipanema, meus pais se mudaram para cá quando eu tinha 40 dias de idade, então, para todo efeito, sou caratinguense. Caratinguense, né? Aí, vivia no bairro Esplanada, né? Onde estudei até o 4º ano primário. Aí, quando chegou mais ou menos por volta de 11 anos de idade, a minha mãe cismou que eu deveria ser seminarista. Ah, é? Aí... Como que chamava sua mãe? Maria. E Maria Lacerda. Meu pai chamava Ulisses Pedro Cota. Né? E aí, então, eu entrei para o seminário e fui enviado para São Roque, em São Paulo. Lá vivi 6 anos. Nessa época, você tinha quantos anos? Tinha 11 anos de idade. 11 anos. Nossa, bem novinho ainda. Muito novo. E na época não existia comunicação nenhuma, né? Comunicação é por carta que chegava 2, 3 meses depois. Era filho único, não? Não, eu sou o último de 10 filhos, caçula. E hoje nós éramos 5 irmãs e 5 irmãos, eu sou o último de todos. Sim, era o caçulinha. E o caçulinha foi então para... Fui para São Roque, exatamente, lá em São Paulo. Aí fiquei lá 6 anos, de lá me mandaram para a Itália, onde eu vivi 2 anos em Pisa e 2 anos em Florença. Lá em Pisa eu estudei matérias de um curso que hoje não existe mais, que é o chamado Liceu Clássico. Estudávamos o quê? Língua materna, que no caso era italiano, rudimentos de latim, grego e mais matérias tipo química, física, biologia, matemática, geografia, história, né? Era como se fosse um 2º grau lá na Itália, mas com essa parte de filosofia também, porque já tinha a questão do seminarista, né? Exatamente. Aí depois que fui 2 anos em Florença, estudei mais 2 anos, aí resolvi voltar para o Brasil e não quis continuar como seminarista. Não? E o que fez, assim, desistir da profissão? É que eu não tinha convicção para ser religioso. Da vocação, não né? Tinha essa vocação. Na realidade, a minha mãe é que insistia para que eu fosse, mas eu mesmo cheguei à conclusão de que não era o meu ideal. Não. E na Itália, desses 4 anos que o senhor passou lá, o que mais te marcou? Como que era o dia a dia lá? Era muito estudo? Era apertado ou não? Era mais tranquilo? Olha, eu nunca senti aperto, não. Porque o ambiente era muito tranquilo, né? Nós tínhamos aulas tranquilas, colegas excelentes, ambiente extremamente saudável, né? E aí é o seguinte, fui vivendo, o tempo foi passando com muita naturalidade, né? Uma coisa que me marcou já foi em 1970, igual eu comecei a falar com você, né? Sim. Finalíssima da Copa do Mundo de 1970, Brasil e Itália. E você estava lá na Itália. Era o único brasileiro no meio daquela italianada toda. O Brasil faz 1-0, a Itália empata 1-1. Quando chega 2-1, que o Gerson fez 2-1, uma senhora italiana me chamou num canto e falou, vem cá, porque o clima está ficando pesado do seu lado. Não podia nem comemorar. Não. Aí fiquei até o final, deu 4-1, aí saí até me abraçaram e cumprimentaram, porque reconheceram a superioridade do Brasil, né? Mas esse é um evento que me marcou. Sim. E me marcaram também, assim, passeios, viagens que a gente fazia lá. Lá é muito bonito, né? Muito bonito, é uma região muito histórica, né? Inclusive fazíamos passeios a pé por 19, 20 quilômetros, passando por meio de trilhas. E colegas, assim, muito bons que eu tive. Então, aí depois eu voltei para aqui em 1971. E como é que lá você já avisou para a mãe que ia desistir ou desistiu aqui? Não, desisti aqui.
E como é que foi para falar com ela? Ela não gostou, não. Não, né? Não gostou, não, mas reconheceu. Ficou claro, né, que não gostou. Não, ela falou que não naquela queria. época as mães, né, tinham exatamente. muito essa ideia, né? Aí não gostou, mas eu dei para ela o apoio que ela precisava de um filho, né, com o apoio de um irmão meu, que é excelente, já falecido. E aí aconteceu o seguinte, pensei agora o que eu vou fazer da vida, né? Resolvi ser professor, que é o que condizia com o estilo de trabalho de vida que eu tive até então. Sim. Sempre gostei de biologia. Falei, eu vou ser professor e quero ser de biologia. Aí, por coincidência, eu soube de uma prova que seria realizada em outubro de 71, na Faculdade de Educação, na Rua Carangola, que é uma extensão da Rua da Bahia, né? Em BH. Aí, em BH. Aí eu fui lá, fiz a prova. E tinha que obter média 70 entre prova escrita e oral. Consegui. Aí me deram um certificado de habilitação para lecionar biologia. Aí voltei e comecei a lecionar no Colégio Estadual. Sim. Comecei no Colégio Estadual em 1º de março de 72. E fiquei lá até aposentar, né? 30 e tantos anos. Aí, nesse meio tempo, eu lecionei também no curso de ciência, onde tive o prazer de ter sido seu professor. Era né? muito boa. Exatamente, época boa. E aí, o que aconteceu? Na época, eu não tinha aquela habilitação devida para continuar lecionando. Joaquim Nunes, na época, foi o primeiro diretor, que seria o equivalente ao superintendente hoje. Naquela época chamava de delegado, né? Era o delegado era o primeiro ensino. delegado de ensino. Aí, resultado, o Joaquim me chamou de Cota, né? Ô, Cota, estou precisando de renovar seu contrato, mas você não tem o documento. Falei assim, Joaquim, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de profissão. Ele falou, não, de jeito nenhum, você faz inscrição no supletivo. Na época não havia supletivo aqui em Caratinga. Na realidade, na época nem era supletivo, era madureza. O supletivo era o mesmo que o segundo grau, era isso? Tinha primeiro grau e segundo, eu precisava do segundo grau. Do segundo grau, porque o lá da Itália você tinha me falado que não foi validado. Não foi revalidado. Eu tentei revalidar na Secretaria de Educação e na época procurei várias pessoas que me deram caminhos tão longos, tão tortuosos, que o Joaquim falou, não, faz supletivo. E o único lugar que tinha supletivo na época era Vitória. Aí eu fui a Vitória. Ele mandou um rapaz, colega dele, para fazer minha inscrição. Aí ele falou, fala com ele para fazer a inscrição, qualquer conteúdo, que ele achar mais fácil. Aí eu pedi ao rapaz para me inscrever em todas. Aí ele queria só um, você escreveu em todas. Eu escrevi em todas. Aí consegui eliminar todas, menos matemática. Sim. Isso foi em julho. Quando foi outubro, eu eliminei matemática. E de lá, eu acabei indo para Belo Horizonte e fiz o vestibular para o curso de ciências, que na época era permitido pela Faculdade de Educação a gente fazer, aproveitando férias, fim de semana, domingo. Foi assim, durante 10 anos eu fui nesse trabalho. Trabalhando aqui e estudando em Belo Horizonte? Ao mesmo tempo, em Belo Horizonte. Quando eu terminei o curso de ciência em Belo Horizonte, aí o que aconteceu? Eu, Lina Rosa Falcão, que era na época, né, presidente da Faculdade de Educação, diretora da Faculdade de Educação do FMG, ela entrou em contato comigo e falou que eles iam usar o mesmo critério para se fazer licenciatura plena em ciência em Viçosa. Outro vestibular, passei de novo, continuei até terminar ciências biológicas, né? E continuou a caminhada, né? Continuei a caminhada. Isso foram mais de 10 anos nesse sistema. Trabalhando, eu chegava a dar 60 aulas semanais. Nossa, era novo e tinha pique para isso, não né? É? Bom, nós vamos agora para o intervalo, nosso primeiro bloco já terminou. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer mais a história do professor Toninho, as dicas que ele vai dar para os professores, o que ele fazia para manter o clima, né, com os alunos, né? Mesmo com esse jeitinho tranquilo, ele conseguia com muita reverência manter a concentração dos alunos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai saber. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo o professor Toninho, que foi professor durante 43 anos, há quase 4 anos, 3 anos e meio. Já se aposentou e veio aqui no Doctor Entrevista contar um pouquinho da sua história. E eu perguntei para ele como que ele conseguia manter
a turma, normalmente eram muito jovens, né, adolescentes, como diz o outro, no calor da juventude, conseguia manter a turma ligada ali na biologia, prestando atenção. E ele me falou que tinha uns truquezinhos. Conta pra gente, professor. Na realidade, Vanessa, que acontece o seguinte, eu sempre gostei de lecionar biologia. Se tem uma matéria que, se eu tivesse de voltar no tempo para lecionar, eu voltaria a ser professor. Sim. E voltaria lecionando de preferência biologia. Não me vejo em outra matéria, nem em outra atividade. Então, o fato de eu gostar da biologia, e eu sempre tive um relacionamento excelente com os alunos, embora os alunos daquela época fossem alunos assim, extremamente fáceis da gente lidar com eles, porque eram alunos que chegavam juntos, eram amigos. Você sente essa diferença em relação a hoje? Pelo que eu vejo, porque hoje eu não leciono mais, mas eu ouço comentários que indicam que foi muito diferente daquela época em que existia respeito, existia amizade, né? Então, primeiro, eu gostava de lecionar. Sim. Segundo, eu acho que existem coisas importantes para quem leciona. Entre elas, o professor tem a obrigação de respeitar o aluno. E a melhor maneira de respeitar o aluno, meu modo de entender, é primeiro você estar preparado para ele, você provar para o aluno que se você está ali é porque você tem competência. Se você demonstra para ele segurança e competência, você está respeitando. Segundo, você tem que entender que o aluno, ele não tem a obrigação de concordar com você. E nem você tem a obrigação de concordar com ele, mas você tem a obrigação de respeitá-lo e ele tem a obrigação de te respeitar. Sim. Então, esse respeito é muito importante no relacionamento. E já houve casos em que eu tive alunos, por exemplo, que não concordavam de jeito nenhum com o que eu falava, mas no final a harmonia prevaleceu. Posso te contar até um caso que aconteceu com um aluno quando eu lecionava no curso de ciências. Né? Eu tive um aluno lá que um dia eu estava lecionando e o assunto era evolução. Sim. É que eu comecei o assunto evolução, estou falando de teorias de evolução, teorias de Lamarck, de Darwin, evolucionismo. Ele simplesmente levantou no meio da sala de aula, era uma turma de 72 alunos, levantou, eu não acho um absurdo um professor, numa sala de aula, ensinar um negócio desse. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ensinar evolução, isso não existe, isso é contra a religião. Aí eu esperei que ele descarregasse tudo que tinha que descarregar, mantive a calma, falei assim, olha, vou te falar só uma coisa. Primeiro, a ciência não tem por objetivo ensinar religião. E a religião não tem por objetivo ensinar a ciência. Eu tenho que ensinar para você o que a ciência está ensinando. Então, eu concordo com o seu ponto de vista, não concordo com o seu ponto de vista, mas respeito o seu ponto de vista, você vai respeitar a minha atitude. Se por acaso acontecer que numa prova eu te fizer uma pergunta, que for uma pergunta com o que eu ensinei, você pode até não concordar, mas você tem que responder como que a ciência está ensinando. E você tem direito a manter a sua convicção. Se você responder com a sua convicção, eu vou anular a sua questão. Se você responder aquilo que a ciência está ensinando, eu vou considerar, embora eu respeite seu ponto de vista. E caiu a questão. E ele? Aí ele respondeu do jeito que eu tinha ensinado e colocou o protesto embaixo. Não concordo. Mas acredita? fez certo, né? Sim, assim, respondeu o que precisava e não deixou de dar a opinião dele. Não. E eu respeitei, até achei louvável a atitude dele. Sim. Quando chegou no final do ano, foi um dos melhores amigos que eu tinha no curso. Olha só que bacana. Embora houvesse essa divergência. Sim. E eu acho que a vida é assim, né, Toninho? Nós somos tão diferentes, temos tantas informações de acordo com a criação que tivemos e cada um vai se formando, tendo uma ideia, né? E o ideal é isso, pessoas diferentes que acabam se harmonizando, né? E outra coisa, às vezes acontece que um aluno chega em sala de aula, você não sabe a história de vida daquele aluno. Você não sabe por que ele chega com determinados rompantes ali, por que situações ele passou. Né? O que vivenciou. Exatamente. E no final, eu não vou dizer que você tem que ser amigo dele, não, mas você tem que ser pelo menos uma pessoa que tenta compreender a situação dele. Eu já tive alunos que eu admirava muito. Eu tive alunos, por exemplo, no colégio estadual, que trabalhavam o dia inteiro, lecionavam, vinham para estudar à noite
e chegavam à noite, eram dos primeiros alunos mais dedicados, chegavam no recreio, eram dos primeiros a participar de atividade de bola, né, futebol, e depois esses alunos saíam bem nas provas e hoje são profissionais reconhecidos aí no mercado, inclusive médicos, alguns atuam em Caratinga, outros atuam fora. Eu tenho vários alunos, graças a Deus, muito bem na sociedade e que se deram bem graças ao estudo e que vieram de um berço muito humilde. Mas a força de vontade deles prevaleceu. Prevaleceu, né? Que bacana. É. Pois é, o nosso tempo está terminando, depois do intervalo, nós vamos continuar o bate-papo aqui com o Toninho, inclusive para ele falar das dicas, outras dicas, né? Para os professores, como que ele fazia para chamar atenção com esse jeitinho dele sério, mas ele jogava uma brincadeira, ele fazia uma piadinha, todo mundo achava que era coisa séria, daí a pouquinho estava todo mundo sorrindo e voltava a atenção para o Toninho. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo programa, no próximo bloco, e também essa visão sua que eu quero te fazer essa pergunta. Sim. Como você concilia a religião e a ciência? Você consegue achar um ponto comum? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar sobre isso. Correto. Rapidinho. Correto. Hoje o Doctor Entrevista está recebendo o professor Toninho, Antônio Cota, que tem 43 anos, né, de profissão, de docência. Há mais ou menos 3 anos e meio ele já se aposentou, mas continua aí com esse jeitinho carinhoso com os alunos, né, sempre com muita atenção. E nós estávamos falando sobre isso no segundo bloco. O que o senhor fazia? Conta para as pessoas que não conheceram o senhor dentro da sala de aula, o que o senhor fazia para chamar a atenção daqueles alunos que estavam lá no tititi? Ô Vanessa, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, se o aluno está distraído, você tem que dar um jeito de puxá-lo para participar. E uma das maneiras é igual eu contei para você, isso que eu estou te falando era uma estratégia que eu usava mais de uma vez. Ao invés de brigar, não, nada de brigar. Se você briga, você cria uma barreira. Por exemplo, uma estratégia que eu sempre utilizei. Eu estava lecionando. A um certo momento, a turma no alvoroço, gritando, falando. Eu começava a matéria e ia abaixando o tom. Abaixando o tom de voz, devagarzinho. Daí a pouco eu estava falando bem baixinho. Alguém, eu não estou escutando não. Aí os outros lá acabavam a conversa e daí a pouco a aula recomeçava, né? Sim. Por exemplo, já peguei mais de um aluno conversando no período em que eu estava orientando um determinado assunto. Aí eu chegava e falava, fulano, você concorda com... Não, se você vira o fulano conversando, você pede silêncio, por favor? E era ele que estava conversando. Era ele que estava conversando. Aí na hora ele se mancava, né? E dessa maneira, sem brigar, você conseguia que o aluno voltasse a participar da sala de aula. Sim. Eu lembro da época que o senhor, às vezes, na hora da aula, estava digitando alguma coisa, digitando um texto, aí vinha o B de Bastião e o C de Sebastião, para aprender exatamente, a maneira para ele ficava com a interrogação, né, e voltava para a atividade. Sim. Né? Nós estávamos falando no segundo bloco também a respeito da questão da origem da vida, né, que na biologia trata isso, como a ciência vê, e o senhor que esteve lá dentro da igreja, foi quase, né, padre, foi seminarista. E como que, aí já é uma pergunta pessoal, como que o senhor concilia a questão da ciência com a religião nessa questão da evolução? Certo. Uma coisa que para mim ficou muito clara é o seguinte, ciência não tem por objetivo ensinar religião. Foi até que nós comentamos sobre isso no primeiro bloco, né? Exatamente. Como religião também não tem por objetivo ensinar a ciência, mas as duas têm que andar de mãos dadas. Pois é, e como que o senhor concilia isso? Primeiro, imagina o seguinte, não tem como você pensar que num mundo tão organizado, não vamos pensar apenas o mundo terra, não, mas é o mundo de cada um de nós, o universo todo, com toda essa harmonia não existe por acaso. Por trás dessa harmonia existe um ente superior que é quem coordena isso tudo. Esse ente superior pode se chamar Deus, pode chamar Tupã, pode chamar Alá, pode chamar outro nome de acordo com a convicção religiosa, mas o meu modo de pensar é que por trás de tudo existe um Deus. Né? Agora, ao mesmo tempo em que existe essa criação, eu imagino que Deus dotou a própria vida condição de ela evoluir.
Essa evolução ela é importante, a evolução tem que acontecer sempre. Sempre, né? E acontece uma evolução tanto em nós, como também até no nosso modo de pensar também. Então, você vai notar que a teoria da evolução, ela tenta explicar, e existem coisas para as quais ela não tem explicação. Mas é lógico que existe uma transformação aí em todos os seres vivos. Sim. Ô, professor, vamos falar um pouquinho agora desse relacionamento com os alunos também, lá, principalmente no estadual, que eram alunos mais novos, né? Sim. Tu estava me contando ali, trouxe até algumas fotos para a gente verdade, ver. Conta um verdade. pouquinho para a gente desse tempinho lá. Foi um tempo muito agradável, né? Porque eu comecei, igual eu falei, em 1º de março de 72, a professora Armando era o diretor, né? Depois passaram-se outros diretores ali. Aí, depois de um certo momento, devido a esse bom relacionamento que eu sempre tive com os alunos, descobriram data de meu aniversário. Sim. E na data de meu aniversário, eles começaram a querer aprontar comigo. E o que eles faziam? O que eles faziam? Pegavam, na minha época, o meu carro era uma variante, vocês podem ver numa foto aí, pegavam o meu carro, sem que eu soubesse. Durante o período que você estava dando aula? No período que eu estava dando aula. Pegava o carro, colocava dentro do pátio do colégio estadual. Dentro do pátio. E lá pintavam o carro todo com tinta guache de todas as cores e colocaram papéis. Na hora que eu saía no intervalo do recreio, o colégio inteiro parava. Olha só. Parava tudo e aquele pátio ficava cheio. Daí para frente não havia mais a última aula, não. Não tinha aula era mais. Era bolo de aniversário, comemoração, delícia, pessoal né? cantando. Então é um momento que me marcou muito assim, pelo carinho que eu sempre recebi. E às vezes, naquela época era até mais maleável, a gente saía de carro pela rua fora até chegar na minha casa. É mesmo, todo mundo vendo você chegando, então, pintado isso, também, todo né? completamente manchado, meu carro todo lambuzado de tinta guache, dava um trabalho depois para limpar, mas eu sentia que eles faziam aquilo com uma demonstração de carinho. Com certeza, né? Aí vocês viram, né? O professor Toninho todo maquiado, de pintado. Tinta guache, né? Foi assim quanto tempo, hein, professor? Há muitos anos, todos os anos, época de meu aniversário. Não foi uma vez, não. Foi uma sequência até eu praticamente aposentar do colégio estadual. Né? Todos os anos. Aí todos os anos tinha carro pintado ou eles faziam Sempre. outras coisas também? Não, sempre. E cada ano eles tentavam incrementar mais. Virou um evento, então, né? Virou. Realmente virou. Você estava me falando que começaram com caricaturas? Como que... Não, caricaturas minhas, depois começava com bolinho em sala de aula, e aquilo foi estendendo, foi ampliando, né? Aí virou o carro, aí pronto, acabou. Exatamente. Evento, aniversário do professor Toninho. Verdade. Professor, agora vou deixar o espaço para o senhor, nós já estamos terminando a entrevista, para o senhor colocar as considerações finais, deixar uma mensagem aí para as pessoas, para os professores que estão começando e até para os alunos, né, que o senhor já mencionou. Tem uma coisa que eu não sabia, né? Você falou o nome do seu pai, e eu vou te falar uma curiosidade. Seu pai foi meu aluno. Ai, foi seu aluno também? Olha, que bacana. Seu pai foi meu aluno no colégio estadual. É mesmo? E foi um amigo que eu tive também durante muito tempo, né? Me lembro dele, vermelhão. Ele era, tinha muito... jeito de leão, né? Cabelo Exatamente. vermelho, cabelo meio laranja. Muito sério. Muito, não assim, sei se sabia estudioso. que ele tinha sido meu aluno. Não sabia. Pois é, e que legal, né? A família inteira aí passando. Professor Toninho, mensagem então para as pessoas que estão em casa, né? Desses anos que o senhor já lecionou, o que significa educação para o senhor? Olha, para começar, a educação ela é essencial na vida das pessoas, né? Mesmo que a pessoa não estude com a intenção de se tornar um profissional numa área determinada, a educação ela abre a mente, ela faz com que as pessoas enxerguem o mundo com uma visão um pouco mais ampla, ela tem um relacionamento, e o papel do professor é muito importante no sentido de que ele tem que mostrar para as pessoas que acima de tudo existe uma amizade, tem que existir um respeito, e se as pessoas se respeitam, isso não gera polêmica. Pode gerar divergência de opinião, mas cada um reconhecendo o ponto de vista do outro. E até um crescimento, né? Sim, exatamente. De saber respeitar o outro, eu acho que é um crescimento, é uma evolução. É né? verdade, evolução. Uma evolução. É a palavra certa. Professor Toninho, foi um prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigado pela visita e volte sempre, viu? Tá correto, obrigado. O Doctor Entrevista vai ficando por aqui então e a gente se vê no próximo programa. Muito obrigado pela companhia. Até lá. Tchau.